Senhoras e senhores, uma boa noite. Iniciamos neste momento a nossa 21ª sessão desta Casa de Leis e eu não poderia deixar de cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham em casa, pelo YouTube, Instagram, Rádio FMZ. Prazer mais uma vez estar com vocês nessa terça-feira, um pouquinho frio. Começou o nosso inverno aqui das montanhas, mas a gente bem agasalhado vai conseguir romper se Deus quiser. Hoje fazer uma breve resumo da nossa sessão. Hoje nós teremos aqui a pessoa do Leonardo Nemer. A gente vai ser convidado para fazer uma breve fala do Instituto Vila Artes, Projeto Rota do Rio. É uma situação de interesse público, então depois eu vou pedir autorização plenária no seu momento, para que ele possa fazer uma explanação breve. Nossa tramitação hoje, nós temos um requerimento de urgência, 6 projetos de leis e 2 requerimentos pedindo informação executiva. Então, é um pouquinho extenso, mas nós vamos fazer nas dinâmicas de sempre, para que a gente possa reduzir esse tempo e assim a gente fazer uma sessão mais rápida o possível. Nesse sentido, gostaria de convidar meu primeiro secretário para que possa fazer a chamada dos nossos colegas vereadores. Vereador Carlinho Minetti está presente. Vereador Wallace Rodrigues Lacraia está presente. Vereador Alex Naz está presente. Vereador Yuri Uliana está presente. Vereador Valdir Dias está presente. Vereador Fernando Altoé está presente. Vereador Sargento Assis está presente. Vereador Alexandre Filete está presente. Vereador Dixon Freitas está presente. Obrigado, meu querido secretário. Havendo número legal, declaro aberta a 21ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, do dia 9 de junho de 2026. E sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o nosso colega vereador Fernando Altoé para proceder à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16 da Bíblia Sagrada. Convido a todos para ficarmos em posição de respeito. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Obrigado, Fernando, pela leitura. Em discussão, ata da sessão ordinária, dia 2 de junho de 2026. Ata em discussão. Se houver questionamento a respeito, se manifeste, por favor. Ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Convoco, neste momento, o servidor Alex para proceder à leitura do expediente do dia. Requerimento número 19/2026. Vereador que assina o Wallace Rodrigues de Souza. Requerimento número 20/2026. Alexandre Filete é o vereador que assina. Requerimento número 23/2026, vereadores que assinam: Alexandre Filete, presidente; João Batista de Assis, vice-presidente; Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário; e Alex Nas Beruti, segundo secretário. Indicação número 69/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete, vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim,
a realização do serviço de limpeza e manutenção da rede de esgoto localizada na rua Afonso Pizol, no bairro Vila do Ordenone, no Caxixe. Atualmente, a rede de esgoto na rua Afonso Pizol encontra-se com obstrução crônica, gerando refluxo de dejetos, mau cheiro e expondo a comunidade local a riscos evidentes de contaminação e proliferação de vetores de doença. Sabendo que o saneamento básico é direito essencial à promoção da saúde pública, faz-se indispensável uma intervenção para desobstrução, limpeza, reparos técnicos na referida tubulação. Certos de contar com pronto atendimento e com o espírito público da administração municipal, frente às necessidades do bairro Vila do Ordenone, reitero os protestos de estima e consideração. Venda Nova do Imigrante, ao dia 1º do mês de junho de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. É só isso, senhor presidente. Bom, né? Hoje pouca matéria, coisa rara. Entre o expediente do dia, as matérias lidas, se houver algum questionamento por parte de algum colega vereador, se manifestem a respeito das matérias já lidas. Gostaria só de reforçar aqui a presença da Dona Santa, hoje no nosso plenário, também do Leonardo, como já disse, do nosso colega, seja bem-vindo, me perdoe ainda, não sei o seu nome, mas seja bem-vindo nessa Casa de Leis. Vamos adentrar na nossa ordem do dia, verifico a presença de todos os vereadores. Desta forma, vendo o número legal, convoco novamente o servidor Alex para proceder à leitura das matérias para discussão e votação nesta ordem do dia, começando com leitura do parecer do requerimento 023/2026. Requerimento número 23/2026, excelentíssimos senhores vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, em conformidade com o artigo 115, parágrafo 3º do inciso 7º, com acordo do artigo 140, inciso 1º do Regimento Interno, requer, após a aprovação do plenário, a inclusão em regime de urgência do projeto de lei 36/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o parágrafo único do artigo 1º e promove adequação redacional na Lei Municipal 1714, de 9 de julho de 2025, que autoriza a concessão de premiação financeira aos estudantes participantes da Olimpíada Municipal de Língua Portuguesa e Matemática da Rede Municipal de Ensino de Venda Nova do Imigrante, e do projeto de lei 37/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 5º da Lei Municipal 1715, de 9 de julho de 2025, que institui o prêmio Educadores que Inspiram no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Venda Nova do Imigrante. Sala das Sessões, 9 de junho de 2026, Alexandre Filete, presidente, João Batista de Assis, vice-presidente, Dixon Freitas dos Santos, primeiro secretário, e Alex Nassis Berude é o segundo secretário, são os vereadores que assinam. Obrigado, Alex. Esse requerimento diz respeito aos dois projetos de lei subsequentes, já foi tramitado nas comissões, já é de conhecimento dos senhores vereadores, então foi pedido o regime de urgência para a gente acelerar a votação para fazer em um único turno. Em única discussão, requerimento 023/2026, de autoria da mesa diretora, que requer a inclusão em regime de urgência para o projeto de lei 036/2026 e para o projeto de lei número 037/2026, requerimento em discussão. Se houver algum pronunciamento, se manifeste, por favor, a respeito. Requerimento número 023/2026, em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento 023/2026, em única votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor, convoco o servidor para a leitura do parecer do projeto de lei 036/2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 36/2026, relatório, trata-se do projeto de lei que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 1714 de 2025, bem como promove adequação redacional ao seu texto referente à concessão de premiação financeira aos estudantes participantes da Olimpíada Municipal de Língua Portuguesa e Matemática da Rede Municipal de Ensino. A proposição adequa o público-alvo da política pública à atual realidade da rede municipal de ensino, restringindo os alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, além de suprimir referência específica à primeira Olimpíada Municipal, conferindo maior generalidade à norma. Voto do relator.
Compete a essa comissão o exame dos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. A matéria insere na competência do chefe do Poder Executivo, porquanto versa sobre política pública, educacional e organização administrativa, não havendo vício de iniciativa. Sob o aspecto da legalidade, observa-se que a proposição, enquanto devidamente instruída com estimativa de impacto orçamentário financeiro, em conformidade com o artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como acompanha a respectiva declaração do ordenador de despesa, atestando sua compatibilidade com o instrumento de planejamento orçamentário. No tocante à técnica legislativa, a proposta revela-se adequada, promovendo correção necessária à redação da norma vigente, de modo a compatibilizar com a realidade atual da rede municipal de ensino, especialmente diante da estadualização dos anos finais do ensino fundamental. A supressão da expressão primeiro, Olimpíada Municipal, mostra igualmente pertinente por conferir maior estabilidade normativa e evitar sucessivas alterações legislativas a cada edição do evento. Diante do exposto, inexistindo óbice de ordem constitucional, legal e regimental, o voto do relator é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de maio de 2026, Carlos Alberto Minetti é o presidente. Manifestação da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida para apreciação da matéria, acompanha o voto do relator e manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei 36/2026. Sala das Comissões, 13 de maio de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator e João Batista de Assis é o secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em única discussão, projeto de lei 036/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o parágrafo único do artigo 1º e promove a adequação redacional na Lei Municipal número 1714, de 9 de julho de 2025, que autoriza a concessão de premiação financeira aos estudantes participantes da Olimpíada Municipal de Língua Portuguesa e Matemática da Rede Municipal de Ensino de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver algum questionamento, por favor, se manifestem. Projeto de lei 036/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 036/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Convoco novamente o servidor para proceder à leitura e parecer do projeto de lei 037/2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 37/2026, trata-se do projeto que altera o artigo 5º da Lei Municipal 1715 de 2025 e institui o programa Prêmio Educadores que Inspiram no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Venda Nova do Imigrante, com o objetivo de ampliar a premiação, incluindo o pagamento ao terceiro colocado em cada categoria. A proposição fixa a premiação nos valores de R$3.000 para o primeiro lugar, R$2.000 para o segundo lugar e R$1.000 para o terceiro colocado. Voto do relator. Compete a essa comissão o exame dos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. A matéria insere-se de competência do chefe do Poder Executivo, porquanto trata da política pública educacional e de gestão administrativa, não havendo vício. Sob o aspecto da legalidade, observa-se que a proposição, enquanto devidamente instruída da estimativa de impacto financeiro, nos termos do artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como acompanha a declaração de ordenador de despesa, atestando a compatibilidade com a lei orçamentária, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. No tocante à técnica legislativa, o texto apresenta a redação clara, objetiva e compatível com a finalidade da norma. A alteração proposta revela-se adequada e oportuna, porquanto amplia o alcance do programa de valorização dos profissionais de educação, permitindo maior reconhecimento das práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito da rede municipal. Diante do exposto, inexistindo óbices de ordem constitucional, legal ou regimental, o voto do relator é favorável à aprovação. Sala das Comissões, 13 de maio de 2026, Carlos Alberto Minetti é o presidente. Manifestação da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida para apreciação da matéria, acompanha o voto do relator e manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei 37/2026. Sala das Comissões da Câmara, aos 13 dias do mês de maio de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator, João Batista de Assis, o secretário.
A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentada. Em única discussão, projeto de lei 037/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 5º da Lei Municipal de número 1715, de 9 de julho de 2025, que institui o Prêmio Educadores que Inspiram no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Projeto em discussão. Havendo questionamento, por favor, se manifestem. Projeto de lei 037/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 037/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Os dois projetos subsequentes diz respeito à segunda discussão, então não haverá a leitura como de projeto de primeiro. Em segunda discussão, projeto de lei 020/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a estruturação de medidas de incentivo e apoio à inovação e tecnologia no município de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo. Projeto em discussão. Havendo algum questionamento, por favor, se manifestem. Projeto de lei 020/2026 em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 020/2026 em segunda votação, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, conforme emendado, projeto de lei 023/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso do Centro de Informações Turísticas ao Agrotur, Associação do Agroturismo de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, por favor, se manifestem. Projeto de lei 023/2026, conforme emendado em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 023/2026, conforme emendado em segunda votação, aprovado por unanimidade. Convoco o servidor Alex para proceder à leitura do parecer do projeto de lei 030/2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer do projeto de lei 30/2026, trata-se do projeto que institui gratificação aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante que atuam em campanhas de vacinação, estabelecendo critérios de concessão, valores diferenciados, conforme a jornada de natureza das campanhas, bem como regras quanto à sua natureza jurídica e de forma de pagamento. A proposição disciplina ainda a forma de validação dos beneficiários e incidência de encargos, a vedação de incorporações aos vencimentos e a vinculação da vantagem ao efetivo exercício da atividade de imunização. É o relatório. Voto do relator. Compete a esta comissão o exame dos aspectos constitucionais, legais e de técnica legislativa. A matéria insere-se na esfera de competência privativa do chefe do Poder Executivo, por quanto trata do regime jurídico dos servidores públicos, criação de vantagem remuneratória e organização administrativa, não havendo vício de iniciativa. Sob o aspecto da legalidade, verifica-se que a proposição encontra devidamente instruída com estimativa de impacto orçamentário financeiro, elaborado nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como acompanha a declaração do ordenador de despesa atestando a compatibilidade da medida dada com a Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. No exame do impacto, observa que a despesa anual estimada é compatível com os limites legais de gasto com pessoal, mantendo-se abaixo dos parâmetros estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que afasta neste momento o risco de comprometimento do equilíbrio fiscal do município. No tocante à técnica legislativa, o projeto apresenta a redação clara, sistemática, adequada, disciplinando de forma objetiva os requisitos para apreciação da gratificação, sua natureza jurídica, transitória e a vinculação ao efetivo exercício nas campanhas de imunização. Cumpre destacar que a gratificação proposta possui caráter excepcional e transitório, vinculando-se diretamente ao esforço extraordinário exigido dos servidores em campanhas de vacinação, circunstância que justifica sua instituição sobre a ótica do interesse público, notadamente no contexto das políticas de saúde preventiva e de imunização coletiva. Diante do exposto, existindo óbice da ordem constitucional, legal e regimental, o voto do relator é favorável à aprovação do projeto. Sala das Comissões, 13 de maio de 2026, Carlos Alberto Minetti é o presidente. Manifestação da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida à apreciação da matéria, compõe o voto do relator
e manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei 30/2026. Sala das Comissões, 13 de maio de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator e João Batista de Assis é o secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em primeira discussão, projeto de lei 030/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui gratificação aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante que atuam em campanhas de vacinação e dá outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, por favor, se manifestem. Projeto de lei 030/2026 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 030/2026 em primeira votação, aprovado por unanimidade. Mais uma vez, convoco o servidor Alex para proceder à leitura do parecer do projeto 032/2026. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 32/2026, trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de reparação de buracos, valas e obras de infraestrutura que resultam em intervenção em vias e logradouros públicos, estabelecendo responsabilidade às concessionárias, permissionárias e demais executores de serviço do município de Venda Nova do Imigrante. A proposição disciplina a necessidade de autorização prévia para intervenção, impõe dever de reparação integral dos danos causados às vias públicas, estabelece garantia mínima da qualidade do serviço executado, prevê prestação de caução e institui penalidade administrativa em caso de descumprimento. Voto do relator. Compete a esta comissão o exame dos aspectos constitucionais, legais de técnica legislativa. Sob a prisma da constitucionalidade, a matéria encontra amparo de competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente no que concerne à organização urbana, fiscalização de obra e preservação do patrimônio público. No tocante à legalidade, a proposição revela-se compatível com os princípios que regem a administração pública, notadamente os da eficiência, prevenção, responsabilidade administrativa e proteção do patrimônio público. A iniciativa também se harmoniza com o poder de política administrativa exercida pelo município sobre o uso do solo urbano, logradouro público e infraestrutura instalada em vias municipais. Quanto à técnica legislativa, observa-se que o texto apresenta estrutura adequada, divisão lógica por capítulos e redação compatível com a finalidade normativa pretendida, não se identificando vício formal aptos a comprometer sua tramitação. Diante do exposto, existindo óbice de ordem constitucional, legal e de regimento, o voto do relator é favorável à aprovação do projeto de lei número 32/2026. Sala das Comissões. Aos 7 dias de maio de 2026, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida para apreciação da matéria, acompanha o voto do relator e manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei 32/2026, nos termos da fundamentação apresentada. Sala das Comissões, 7 de maio de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator e João Batista de Assis é o secretário. A Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Em primeira discussão, projeto de lei 032/2026, de autoria do vereador Carlos Alberto Minetti, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reparação de buracos, valas e obras de infraestrutura que resultem em intervenção em vias e logradouros públicos, estabelece as responsabilidades das concessionárias e permissionárias no município de Venda Nova do Imigrante e dá outras providências. Projeto em discussão. Se houver algum questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 032/2026 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 032/2026 em primeira votação, aprovado por unanimidade. Convoco o servidor mais uma vez para fazer a leitura do requerimento 019/2026. Requerimento número 19/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete, vereador abaixo ser assinado com assento nessa colenda Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica, com acordo do artigo 115, parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido plenário, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal preste as seguintes informações.
Situação financeira do município, especialmente quanto aos valores disponíveis em caixa, valores empenhados ou comprometidos e recursos oriundos de emendas parlamentares, convênios, transferências e demais repasses estadual e federal. A presente solicitação tem por finalidade garantir o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, assegurando transparência, controle externo, acompanhamento da execução orçamentária e conhecimento preciso da real disponibilidade financeira da administração municipal. Dessa forma, requer que o Poder Executivo encaminhe essa Casa de Leis de forma clara, objetiva e documentalmente comprovada as seguintes informações: dos valores disponíveis em caixa, informar o valor total disponível em caixa do município na data da resposta a este requerimento, o saldo total consolidado do município, o saldo por secretaria, órgão, fundo, autarquia ou unidade gestora, a identificação de origem dos recursos disponíveis, informando se são recursos próprios, recursos vinculados, convênios, transferência estadual ou federal, emenda parlamentar ou demais recursos oriundos de outras esferas, a indicação se o recurso é livre ou vinculado e, no caso de recurso vinculado, especificar a finalidade legal, convênio, programa, emenda parlamentar ou instrumento correspondente. Dos valores empenhados ou comprometidos, informar o valor atualmente empenhado ou comprometido pelo município, discriminando o valor total empenhado ou comprometido, o valor empenhado ou comprometido por secretaria, órgão, fundo, unidade gestora, a fonte de recurso utilizada, o objetivo geral da despesa, o valor empenhado, o valor liquidado, o valor pago e o saldo a pagar. Nota: quando os valores empenhados ou comprometidos estiverem relacionados a recursos oriundos de emendas parlamentares, convênio, transferência ou demais repasse estadual, requer-se que sejam identificados de forma específica com indicação da origem de recurso, objeto, valor recebido, valor empenhado, valor pago e saldo existente. Dos recursos oriundos de emendas, convênios, transferências e demais repasses estaduais e federais, informar a relação dos recursos recebidos de fora do município referente ao exercício vigente e também aqueles ainda em execução oriundos de exercícios anteriores, incluindo emendas parlamentares estaduais, federais, convênio com órgão estadual ou federal, transferência especial, transferência voluntária, programa estadual ou federal, demais repasses recebidos de outra esfera do governo. Para cada recurso, requer que sejam informados a origem do recurso estadual ou federal, o órgão concedente ou repassador, o parlamentar autor, no caso da emenda parlamentar, quando houver, o valor indicado, aprovado ou pactuado, o valor efetivamente recebido pelo município, a data do recebimento quanto a já repassado, a secretaria, o órgão, fundo ou a unidade gestora responsável pela execução, o objeto ou a finalidade do recurso, a situação atual da execução, aguardando liberação, recebido em licitação, contratado, empenhado, liquidado, pago, concluído, paralisado ou com saldo disponível, o valor empenhado, o valor pago, o saldo existente, a previsão de utilização do saldo remanescente, quando houver. Do formato da resposta, requer que as informações sejam encaminhadas preferencialmente em formato digital, editável, como planilha em Excel ou arquivo equivalente. A resposta deverá permitir a identificação clara dos valores disponíveis, dos valores já empenhados, dos comprometidos, da origem dos recursos, dos saldos existentes, evitando respostas apenas genéricas, consolidadas ou incompletas. Caso alguma das informações solicitadas não esteja disponível, não se aplique, requer-se que o Poder Executivo informe expressamente essa condição, apresentando a devida justificativa técnica administrativa. Sala das Sessões, Venda Nova do Imigrante, 26 de maio de 2026. O Wallace Rodrigues de Souza é o vereador que assina. Alex, em única discussão, requerimento 019/2026, de autoria do vereador Wallace Rodrigues de Souza, que requer ao excelentíssimo senhor presidente deste legislativo que encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pedido de informações referentes à disponibilidade financeira da administração municipal. Requerimento em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Requerimento 019/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento 019/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Convoco o servidor mais uma vez para a leitura do requerimento 020/2026. Requerimento número 20/2026, vereador abaixo signatário, com assento nessa colegiada Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo do artigo 115, parágrafo 3º do inciso 10,
do Regimento Interno, requer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a esta Casa de Leis informações referentes aos valores pagos a título de adicional noturno aos servidores que realizam a coleta de lixo no município. Dessa forma, requer-se informar qual o valor atualmente pago referente às horas noturnas dos servidores que realizam a coleta de lixo e quais servidores recebem o referido adicional. Por oportuno, reitero o voto de elevada estima e consideração. Câmara Municipal, aos 28 dias do mês de maio de 2026, Alexandre Filete, presidente e vereador que assina. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. Em única discussão, requerimento 020/2026, de autoria do vereador Alexandre Filete, que requer ao excelentíssimo senhor presidente desse legislativo que encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pedido de informações referente aos valores pagos a título de adicional noturno aos servidores que realizam coleta de lixo no município. Requerimento em discussão. Se houver algum questionamento, manifeste, por favor. Requerimento número 020/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento 020/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Com isso, nós encerramos nossa ordem do dia, da forma que eu havia dito no início desta sessão. Nós teremos a explicação pessoal, mas antes disso, nós temos aqui Leonardo Nemer, que vem fazer uma pequena explanação. Eu gostaria de pedir autorização ao plenário para que ele pudesse fazer essa discussão, num tempo razoável. Tá, Leonardo? Eu sei que às vezes tem muita coisa a ser dita, mas nosso tempo também, a gente não pode estender demais. Conceder uns 10, 12 minutos para que você possa fazer sua apresentação. Tem autorização do plenário, todos de acordo? Obrigado. Yuri, você pode receber. Leonardo, por favor, se dirija ao plenário. Fique à vontade, fazer uso da tribuna, depois permaneça conosco aqui no plenário, se assim Vossa Excelência desejar. Bom, é um prazer estar aqui com todos. Gostaria de agradecer ao Sargento Assis por ter feito esse convite e nos dar a oportunidade de estar apresentando nosso projeto, Rota do Rio, que é uma idealização do Instituto Vila das Artes, e nós iniciamos em Castelo. Ele esteve conosco lá, já viu o que a gente está fazendo. Eu gostaria também de convidar a todos para nos visitar. Lá nós temos já um espaço para recebê-los, Fizemos a parceria entre o Instituto Vila das Artes e o Jardim de Valentina, onde já estão as canoas disponíveis, caiaque, as pranchas, coletes salva-vidas, e as canoas que nós estamos disponibilizando são as canoas do mesmo modelo que eram utilizadas em 1920. Até o nosso historiador lá, o Eurico, comentou que tinha as irmãs Borges, que conseguiram inclusive atravessar um cavalo dentro dessas canoas. Bom, estamos lá com a planta do Instituto Vila das Artes. Nós conseguimos o incomodato, uma área de 16 mil metros quadrados, onde nós estaremos fazendo a nossa sede. Ali já está previsto uma pista de caminhada à beira do rio, para que o pessoal possa estar convivendo mais com a natureza e caminhando com mais segurança, porque lá nós temos muitas pessoas que caminham na beira do asfalto. Então nós temos previsto um jardim musical, que são instrumentos musicais feitos com rochas ornamentais, mármore, granito e quartzito. Já temos os primeiros prontos. Teremos também uma área para passar alguns vídeos, filmes, um telão, e a horta comunitária a princípio. Nessa área nós já temos algumas casas construídas, e a primeira é a sede, a outra são a Memórias do Bairro, e a terceira será uma área de descanso para quem fizer as caminhadas ter um momento lá depois de lazer. O projeto Rota do Rio é um projeto do Instituto Vila das Artes, dentre outros. Nós estamos aí mostrando o pessoal lá do Pó de Pedra, o Bruno, que esteve lá para fazer o documentário. Isso aí tem inclusive o primeiro capítulo e o segundo capítulo já. Ali como que vai ser o portal da Vila das Artes. Aqui a gente já começa
a mostrar o que nós temos de bom lá no nosso rio. Tá? Temos que melhorar ainda, porque tem muitas árvores caídas dentro do rio, algumas até não foram podadas e quebraram a rede de esgoto. Teve um vazamentozinho, mas já foi corrigido. O que a gente tem como objetivo? Uma integração, a princípio, dos pontos turísticos de Castelo, divulgando, né, o que a gente tem lá de exclusivo, praticamente, que é o nosso torresmo prensado. Temos lá aqueles pés de moleque de macadâmia. Agora nós temos lá uma coisa que eu nem sabia que tinha, que é um gin feito em Castelo. Nós estamos encontrando várias espécies no rio. Achava-se até que o rio nosso estava meio morto, mas, para nossa boa surpresa, temos até mergulhadores com carteirinha e pesca lá no Rio Castelo. Nós pretendemos fazer um repovoamento do rio com espécies nativas, apesar da gente ter encontrado tilápias, que deve ter saído de alguma lagoa aí que talvez tenha rompido. E lá estão pegando tilápia até de 3,5 kg. Fora tilápia, nós temos lá o cascudo, temos o jacundá, temos a cará, temos piabas, né? Dentre outros peixes. Já está previsto um reflorestamento da mata ciliar. Temos conseguido disponibilização de mudas de alguns viveiros. Até tem o IFES lá de acho que é Jerônimo Monteiro, que a gente está mantendo contato. Quanto à navegação no rio, a princípio a gente tinha pensado em fazer uma única barragem móvel, mas depois, conversando com uma empresa já mais especializada, que é a Transmar, ela nos sugeriu fazer uma barragemzinha menor, até para controlar a enchente e tudo, né, cobrindo um pouquinho lá as pedras, para que a gente pudesse navegar mesmo na época de seca. Tem no centro de Castelo a previsão de uma prainha, para que o pessoal possa estar usufruindo, né, do nosso rio com maior tranquilidade. Como será possível navegar no Rio Castelo? Nós fomos buscar alternativas que não tivesse comprometimento com o meio ambiente. Encontramos jetboats elétricos, são jetboats menores, né, para 2 a 4 pessoas, e até nos surpreendeu, porque o valor desses jetboats lá fora, que ele é importado, está em $1.400. Deve chegar aqui por uns R$15 mil aproximadamente. E o que a gente está pretendendo com os hidroaviões é uma integração entre as cidades. Aqui da bacia do rio Itapemirim, né? A bacia aqui que pega o Rio Castelo, o Rio Caxixe, pega também lá o rio Braço do Norte, Braço do Sul, passando lá por Alegre. E esses hidroaviões são hidroaviões pequenos, para 2 lugares. Pode tanto fazer essa ligação de alguma empresa particular, ou até mesmo, ao invés de pousar só no rio, pode pousar nas lagoas que tiverem um comprimento razoável. Tecnicamente, diz que o hidroavião desse tipo aí pode pousar e decolar com 110 metros de água. Lá em Castelo nós já monitoramos lagoas que tem mais de 200 metros de extensão. Ali, esses pontos é onde tem a previsão dos pontos de parada. Ali nós temos um no centro, depois teríamos um lá no Instituto Vila das Artes, outro lá na Vila Feliz e lá no Campo do Operário. Talvez isso daí vai ser modificado, porque nós vamos aproveitar mais as características do rio. Então a navegabilidade pode ficar mais na área central, onde a gente precisa descongestionar o tráfego. Com isso a gente pode também economizar construções. Talvez pode cancelar alguma previsão de construção de ponte
já que você pode escolher a margem. E também os estacionamentos também não vão precisar de tanto. Esse daí é o Porto do Centro. Nós conseguimos incomodar 3 casas, numa área de 1.000 metros quadrados aproximadamente, que já dá acesso direto ao rio. Nessa casa central, nós temos lá 3 casas, está previsto a gente ceder para a Academia Literária, fazer a sua sede, né? Uma, e a outra, seu negócio social, que seria o Café com Chopp. Pessoal de 8 até às 5 funcionaria como um café, uma lanchonete, e de 5 da tarde até às 9, um happy hour, e fechou para os maridos e as mulheres também não terem problema em casa. Aí já seria o ponto da Vila Feliz, que é um lar de acolhimento para idosos. Imagina aí os netos chegando para visitar já com um jet boat, com uma canoa. Acho que vai até estimular as visitas. O Campo do Operário, aí é a AMA, seria um porto seco, né? E do outro lado, nós teríamos até a ponte de São João. Só que tinha uma barragem prevista aí, que se a gente conseguir a parceria com a empresa que adquiriu a PCH lá de Ponte São João, e a gente puder pousar e decolar no lago lá deles, a gente já elimina a barragem, torna o projeto mais barato e também mais rápido de ser implementado com os hidroaviões. Aí a comunidade, né? Aí ainda estava mostrando uma barragem móvel, mas depois de estudos e conversando, essa barragem não será mais necessária. Bom, os impactos sociais e econômicos são só positivos. Inclusive, nós estamos tendo uma valorização dos terrenos na beira do rio que tinham sido desvalorizados artificialmente por causa das enchentes. Com a introdução do que a gente chama lá de cidade esponja, inclusive o idealizador teve aqui no Brasil, mas infelizmente faleceu lá no Pantanal, tá? Mas temos lá a Mônica, que participou das palestras dele e está também nos trazendo esse conceito. Aqui já está demonstrando alguns dos equipamentos que a gente está disponibilizando para a população. Então nós já temos caiaque, já temos flutuadores, já temos as pranchas, tá? Nós conseguimos introduzir um tipo de surf lá em Castelo, que a gente simplesmente não precisa, né, no caso como é no wakeboard, não precisa da lancha, não precisa do piloto nem nada. Nós estamos só amarrando a corda na ponte e estamos surfando lá. Depois eu passo o vídeo aí para vocês, só que eu cancelei os vídeos para a gente poder ser mais rápido aqui. E eu estou à disposição também para responder as perguntas. Aqui foi também no dia do batismo das canoas, nós temos uma parceria lá com a Academia Literária, e a Delisete nomeou as canoas. As 2 primeiras, né, tem o nome já de Soberana do Rio e Herança das Águas. Ali quem estava falando é o Eurico. O Eurico fez uma coletânea lá de poemas lá e de histórias dos poetas castelenses. Depois eu até gostaria de presenteá-los aí com esse livro, tá? Ali já está mostrando o que a gente está fazendo lá, entendeu? Foi um dia de muita diversão, troca de ideias, e foi muito bem recebido pela população. O que a gente tem percebido é que essa felicidade ao retornar, a utilizar, né, o rio, a gente acredita sinceramente que nós vamos estar conseguindo combater o risco psicossocial. Ali é a área que a gente tem para recebê-los. Quando vocês quiserem ir lá, é só avisar a gente com antecedência, e nós estamos abrindo nos finais de semana. Bom, é isso aí.
Tá? Estou aberto aí para responder as perguntas e convidá-los novamente para a gente estar conversando lá. Leonardo, nós que agradecemos. Fique conosco no plenário, por gentileza. Caso algum colega vereador tenha alguma dúvida e solicitação, você faça a sua fala no final. Tá? Um projeto é bacana. Lógico que nós aqui em Venda Nova estamos um pouco não tão inclusos assim nesse projeto, mas o rio aqui faz parte do afluente Itapemirim, como você disse. Já existe um projeto em andamento lá de trás. Eu não sei hoje como está o andamento desse projeto especificamente dito, que era a recuperação, né, desses mananciais e tal. E, enfim, esperamos nós que tenhamos resultado. E o projeto é bacana. Quem sabe a gente consiga implantar. Nós não temos um rio volumoso aqui, como o de vocês lá, mas nós temos um lago, Alto Bananeiras, não sei se é de seu conhecimento, que pode ser implantado grande parte do que foi apresentado. Logicamente, né, de uma estrutura adequada por iniciativa privada ou pública, nós esperamos que um dia isso aconteça realmente. Tá? Mas nesse contexto, agora nós vamos na explicação pessoal. Primeiro, o vereador inscrito Carlos Alberto Minetti, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, rádios ouvintes e internautas. Cumprimento a todos em nome do nosso visitante, Leonardo. Seja muito bem-vindo. Senhor presidente, vem essa tribuna hoje somente para fazer de forma resumida, como eu venho fazendo, o que foi aprovado nessa sessão. Nessa sessão de hoje, a gente aprovou o projeto de lei 23/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso do Centro de Informações Turísticas ao AgroTour até o dia 31/12/2028. Também foi aprovado o projeto de lei 20/2026, que dispõe sobre medidas de incentivo ao apoio, inovação e tecnologia do município. Também foram aprovados 2 requerimentos de informações, um referente à disponibilidade financeira da administração municipal e também outro requerimento de informações referentes a adicional noturno dos servidores de coleta de lixo do município. Também foi aprovado o PL 36/2026, que alterou a expressão Primeira Olimpíada Municipal para Olimpíada Municipal da Lei 17/14 de 2025, que trata da premiação dos estudantes da rede municipal. Também foi aprovado o PL 37/2026, que alterou a premiação de educadores que expiram. A lei anterior premiava somente o primeiro e o segundo lugar, e agora que essa aprovação vai premiar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, num valor de R$3.000, R$2.000 e R$1.000. É só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador declina, João Batista de Assis, para fazer uso da palavra. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, na pessoa do vereador Dixon, nosso secretário. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, hoje na pessoa do vereador Carlos Minetti. Cumprimento o público e os rádio ouvintes da pessoa da Rose Botassin, do Adriano Moraes, da dona Idalinda Colodete, do Pedro Emílio Colodete. Aos internautas e rádio ouvintes, na pessoa da Andréia e do Antônio. Ao público presente, cumprimento o senhor Márcio, seja bem-vindo. Cumprimento também a dona Santa. Cumprimento Valber, meu amigo Peizino, toda a equipe do Jiu-Jitsu, professor Catatal. Muito nos honra receber vocês aqui. Cumprimento, por fim, o senhor Leonardo. Queria agradecer, Leonardo, da forma carinhosa da recepção que eu tive lá em Castelo, quando procurei para conhecer o projeto. Senhor presidente, essa abordagem aconteceu na sessão da Câmara Legislativa de Vitória, quando o Leonardo trouxe parte do projeto, e aquilo ali me encantou. E eu percebi que muitas das informações, muito do que era proposto, fazia parte da nossa realidade. Então foi daí que eu pedi autorização ao senhor para que ele estivesse compartilhando essas informações, haja visto que eles estão lá com esse projeto a vento e poupas, né?
Tive o prazer de até subir na canoa, né? Balangou para um pouquinho, mas foi bacana. Estive na canoa, conheci lá os jardins, entre outras coisas. As casas que serão trabalhadas com as finalidades do projeto. Para mim foi um dia muito promissor e que muito me enriqueceu. Eu aproveito hoje para cumprimentar os funcionários dessa casa na pessoa da minha amiga Verena. Existem pessoas que são verdadeiros coração do nosso ambiente de trabalho. E hoje minha homenagem profunda, de muita gratidão, vai para minha amiga Verena Gonçalves Nascimento, que trabalha nessa casa há 17 anos. Ela atua com excelência, uma servidora pública efetivo, no cargo de agente de compras, patrimônio da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Mas, para quem convive com ela, Verena é muito mais que suas atribuições oficiais. Ela é nossa psicóloga diária, com jeito meigo, acolhedor, sempre impecável, profissional. Ela tem um dom raro de escutar, acolher, trazer leveza, alegria para os nossos dias. É inspirador ver que, mesmo após quase 2 décadas no serviço público, a sua dedicação, o seu brilho nos olhos, seu carinho com que trata os seus companheiros e equipes é cada vez maior. Então, nessa noite eu cumprimento a Verena e parabenizo, né, Carlinhos, porque nós, sem essa equipe, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, se a gente estamos vivos e estamos conseguindo nos movimentar, é graças a quem está nos auxiliando. E aqui está aparecendo algumas fotos, até mandei demais e peço PP para ir separando. E de que se trata essas fotos, Assis? Essas fotos é o momento que a gente conclama toda a população do Caparaó, todos os municípios que convivem diariamente com o sofrimento de famílias que dependem de hemodiálise, a unir forças nessa causa necessária e humana. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos pacientes renais e seus familiares, que muitas vezes precisam percorrer longas distâncias, enfrentar desgastes físicos, emocionais, custo para garantir um tratamento essencial à vida. Diante desse cenário, estarei juntamente com o vereador Wallace, que é um inspirador dessa causa, visitando os municípios da nossa região serrana e Caparaó, dialogando com lideranças, representantes públicos e convidando cada cidade a fazer parte dessa luta coletiva em defesa da implantação do Centro de Hemodiálise do Caparaó. Recebemos com esperança a manifestação nesta casa, na última sessão, positiva do deputado federal Evair de Mello, que se colocou à disposição favorável ao aporte financeiro necessário para viabilizar e estruturar esse centro, cabendo posteriormente ao nosso Estado assegurar a manutenção e o funcionamento contínuo da unidade. Essa não é uma pauta política, é uma pauta de dignidade, de saúde, de respeito às pessoas que hoje sofrem em silêncio. O Caparaó precisa ser ouvido. Nós merecemos ter um atendimento mais próximo para quem necessita. Contamos com o apoio de todos. Unidos somos mais fortes. E quando a gente faz essa manifestação, às vezes isso aí não é importante no primeiro momento. Mas as pessoas que têm um familiar que depende de fazer hemodiálise, sabem o que passa. É 3 vezes por semana em Vitória, ou às vezes Cachoeiro. É sair 3 horas da manhã, chegar Deus sabe que horas, quando não passa mal numa máquina e tem que ficar lá por horas. Então, eu conclamo a esta casa, aos amigos, às pessoas que estão nos ouvindo, à população, a fazer parte dessa empreitada. E essas fotos ali, gente, é porque já começou. Segunda-feira eu tive o prazer e fui muito honrado ao visitar os vereadores de Ibatiba. Lá conversei com o Pelé, conversei com o Sidmar do Mercadinho e ambos se manifestaram favorável, Lacraia, a contribuir para que essa causa seja um sucesso. Após o almoço, senhor presidente, eu fui para Brejetuba.
Brejetuba eu conheço, Carlinhos, antes de ser município. Tive o prazer, Fernando, de trabalhar lá quando aquilo era um distrito, e o Assis ia para lá quando chovia, ficava 7 dias. E hoje fui recebido pelo presidente da Câmara, o meu amigo Jairo Cunha, da qual tenho meus respeitos, que também colocou aquela casa à disposição para contribuir nessa empreitada. E na próxima semana eu estarei dando continuidade, já está agendado o município de Laranja da Terra e de Afonso Cláudio. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, o Wallace Rodrigues, para fazer uso da palavra. Boa noite, rádios ouvintes, público presente nesta casa. Eu te conheço por Catatal, tá, meu amigo? Então, em seu nome, quero deixar uma boa noite especial a essa equipe maravilhosa que você vem conduzindo ao longo dos anos. Então, de parabéns, tá? Seja abraçado por essa casa. E é muito bacana ver jovens que, ao invés de estar lá pensando em outras coisas, está aí, ó, se dedicando e trabalhando para que seja algo no futuro. Isso é importante. Parabéns a você, toda a equipe, tá? Em nome do Catatal, eu conheço o Catatal, quero deixar uns parabéns a todos vocês aí. Assis, faça minhas palavras as suas e fico muito feliz em saber que hoje tem essa unanimidade e essa Casa de Lei compactuar com o mesmo projeto que eu. Porque se fosse alguns anos atrás, né, eu acho que isso não seria possível. Mas, graças a Deus, Papai do Céu vai conduzindo a gente e vai mostrando a realidade da vida. Porque não é fácil, Catatal, você sair daqui 4 horas da manhã para chegar às 9 da noite e ter que acordar no outro dia 4 também. O quanto que é cansativo para esse paciente que necessita desse tipo de serviço, se deslocar, tanto seja daqui, Brejetuba ou Ibatiba, você vê a distância que é. Aí chega lá cansado, exausto, tem que ficar 4 horas ali, ó. Se eu não me engano, é 4 horas na agulha, né? Esperando o sangue filtrar. Imagine essa benção estando aqui dentro do nosso município. A comodidade, o conforto que ia dar para todos esses pacientes, né? É importante. É importante. E, se depender de mim, farei o possível e o impossível para poder a gente trazer. Eu acho que quero deixar meus agradecimentos ao presidente também, que não se omitiu e rapidamente já pediu uma agenda, né? Para que a gente possa estar lá conversando com o governador, quem sabe, como o deputado se disponibilizou em trazer algumas cadeiras para nós, e se a gente conseguir agariar o custeio mensal, isso é de grande relevância para a gente. E sem contar o conforto e a comodidade que vai dar para esses pacientes e até para as famílias, né? Que isso não afeta só uma pessoa, afeta a família inteira, né? Porque só de pensar que ele vai ter que sair e se não voltar, entendeu? Mas Papai do Céu sabe todas as coisas. Também, esse final de semana, senhor presidente, me fiz presente lá na sua comunidade. Estava eu, Alex Nas, parabenizar aí o Betim Andrião, ele é organizador do evento lá, da quadrilha, né? Ele que narrou a quadrilha lá, é muito bacana, adorei, me fiz presente lá, e a comunidade é muito aconchegante, muito bacana, tá de parabéns mesmo. Felizmente eu acho que alguns vereadores tinham seus outros compromissos, mas eu e o Alex estivemos lá para representar a Câmara Municipal. E quero falar também da minha comunidade, São João de Viçosa. Essa semana vai ter o Arraiado Venturim, onde vai ter aquela famosa feirinha do Brás, e as festividades vai continuar no sábado e no domingo. E gostaria de estar convidando todos os munícipes para poder participar, se fazer presente. É importante que a comunidade vai abraçar quem chegar. No dia 21,
Aí sim, no dia 21, ó, eu estou aqui, esse é só um mostruário, tá, gente? Já tem cartela de bingo à venda da festa de São João de Viçosa. A cartela hoje está no valor de R$50. Eu só estou mostrando hoje porque a gráfica eu acho que só entregou hoje de tarde. E a gente tem que correr contra o tempo, né? Para poder estar vendendo essas cartelas. Então, no dia 19, 20 e 21, haverá a festividade da comunidade de São João, a famosa festa junina, fogueirão no domingo, que todo mundo gosta de ir lá tirar uma fotozinha e participar. É importante que todos estejam presentes, faça a sua participação, direta ou indireta, que é importante, é bacana, tá? E estarei lá, sou um dos membros lá da quadrilha, não só eu, quanto o nosso deputado Evaí de Mello, a gente sempre está presente lá, dançando e fazendo a festa, a alegria do povo. No sábado haverá o passeio ciclístico. No sábado haverá o passeio ciclístico e já tem umas criancinhas, tá, gente, vendendo umas rifas para poder agariar um recursozinho para que eles possam estar mantendo essa tradição anualmente, né? Porque é importante. Isso ajuda, incentiva as nossas crianças da escola, da comunidade e do município. Gente, no demais, eu quero deixar meus agradecimentos ao Leonardo pela sua explanação, pela sua fala. É importante que o município abrace essa causa. É como o presidente falou e o nosso amigo Assis, nós temos o Lago do Alto Bananeira, quem sabe um projeto desse lá para cima. Eu sempre falo que o Lago do Alto Bananeira, Fernando, é um centro turístico gigantesco. Só está faltando, ó, tirar o tapa e começar a investir ali mais, que é importante. Lá, se você for olhar, lá é um lugar excepcional. O pôr do sol, você vê tudo ali. Imagina, eu chego lá em cima, senhor presidente, eu fico imaginando aquele monte de chalezinho, uns quiosquezinhos em torno do lago, esse projeto do barquinho rodando lá dentro. E ó, Venda Nova só tem a crescer. E o turismo só vai se alavancando. E quem é comerciante, hoteleiro, restaurante, ó, só vem agariar mais recursos. E é importante. O Assis, depois você me passa o contato dele, a gente vai elaborando qualquer coisa aí. Lá para cima, lá, é bacana. Não só lá, né? Tem vários outros lugares. Mas o foco, no momento, para esse tipo de evento aí, é lá em cima. Barco, mini motor, sei lá, né? É isso? Jetboat elétrico. Jetboat elétrico aí, ó. Já não tem... já não tem gasolina, é elétrico, então já minimiza bem, né? Então você não vai contaminar a água, ó. Gente, no demais, uma boa noite, meu muito obrigado, fique com Deus e estamos aí. Vereador próximo, vereador Alex, fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, cumprimento a mesa, presidente, em nome do Carlinho, a todos os colegas vereadores, Fernando, Catatal, meu amigo Valber, a galera do Jiu-Jitsu aí, sejam todos bem-vindos também. Meu amigo ali, ó, meu zagueiro ali, bom de bola. Começar hoje, gostaria de, vereador Carlinhos, em nome da sua filha, né? Hoje, para quem não sabe, essa semana começou os jogos escolares, né? Da etapa regional, lá em Marechal Floriano. E hoje, antes de eu vir para a sessão, né, estava acompanhando aí pelo site aí da prefeitura e começando aí, né, a escola Fundação Deolindo Perim, em nome do professor Mike, Thales, em nome do Cleomar também. Gostaria de deixar aí meus parabéns pelo trabalho desenvolvido aí na escola com a modalidade do basquetebol. Lembrando que o nosso município está sendo representado nos Jogos Escolares, né, na etapa regional em Marechal, com 14 equipes, né, disputando aí basquetebol, futsal, handebol e voleibol.
Então, esses meninos aí do basquete infantil, né? Tanto o masculino quanto o feminino da Escola Fundação Deolindo Perim, hoje conseguiram a vaga aí para tão sonhada, né? Para quem é a galera do esporte, a galera que ficava doido na escola querendo participar dos Jogos Lacraia. Era o sonho ir disputar os jogos lá no Sesc, em Guarapari, ficar uma semana lá, né? Participando dos jogos, mas também podendo aproveitar, né? Que, para quem não sabe, lá tem um parque lá dentro muito interessante, né? Para gente que é vamos dizer assim, a palavra mais fácil, da roça daqui. Então, assim, era um sonho, eu tive um prazer quando eu participava dos jogos, de ficar uma semana lá. Então, acredito que essas crianças aí que conseguiram uma vaga para a etapa agora estadual, né? Ficar uma semana lá representando o município, também a sua escola, vai ser muito gratificante. Lembrando que as competições elas acontecerão até no sábado, dia 13, em Marechal. Quem estiver passando por lá ou quiser ir lá prestigiar aí os atletas do nosso município, será bem-vindo. Gostaria agora, Amanda, fazer um requerimento, tá? Para a Secretaria de Esportes, onde eu gostaria que me desse uma resposta a respeito da reforma da Praça Santa Marta. Para quem não conhece, é aquela praça que está localizada na Vila Betânia, próximo ao Centro Cultural da Igreja de Santa Terezinha. Visto que há 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses, eu solicitei a servidora da Secretaria, aonde pudesse estar pedindo algum servidor para estar fazendo a retirada. Vereador Lacraia, tem aquela academia popular, aqueles brinquedos, né? Aquele monte de ferro velho que está lá, que infelizmente as pessoas não sabem preservar, né? Elas têm que ir lá e quebrar tudo. Aí agora está lá, aquele monte de ferro lá, as crianças estão indo brincar, estão correndo risco. Né, a pessoa que me respondeu quando eu solicitei para estar pedindo alguém para ir lá fazer a retirada, me disse que a Praça Santa Marta estava em processo de licitação para estar entrando em reforma. E até hoje nada, né? Como vocês sabem, ali é uma área que eu trabalho todos os dias fazendo entrega e eu sou cobrado todos os dias. Então, antes que aconteça o pior, né? Eu falei que eu iria solicitar um requerimento para a Secretaria porque eu quero uma resposta deles. E espero eu, né, se Deus quiser, se a reforma realmente for acontecer, mas se for demorar, que eles possam pelo menos estar indo lá na praça e retirar, né, esse equipamento aí que não está em boas condições, para evitar que aconteça algum desastre, algo pior aí com alguma criança ou até mesmo o pai que leva a sua criança lá. À parte, vereador Lacraia. Obrigado, vereador Alex. Aproveitar esse requerimento de Vossa Excelência e fazer, se puder, está encaixando também, a Praça do Camargo, tá? Infelizmente, está inaproveitável, cara. O alambrado já caiu tudo, as crianças correm risco. Eu sou cobrado diariamente, não só pela comunidade, mas pela instituição, que ali usa com as crianças para fazer um tipo de recreação. E lá está insuportável, lá não dá para utilizar mais como praça, Fernanda. Infelizmente. Acontecem as coisas, não é culpa da gestão, não é culpa do secretariado, mas infelizmente, se continuar do jeito que está lá, pode acontecer até uma fatalidade com alguma criança que fica lá brincando. Obrigado pela parte, vereador. Continuando, como o vereador Lacraia já disse também, né, vereador Sandro, a comunidade de Santa Rita estava em festa final de semana, começando aí as festividades, né, de junho, festa junina, e estivemos presentes aonde o preguinho vai na Lacraia. A gente sabe que o homem é bom. Assim, apesar do frio, tinha bastante gente, Fernando, muita comida boa também. A comunidade realmente agradece, né? Eu e o Sandro aí, que a gente está sempre envolvido com as coisas da igreja, lá da comunidade. Em nome de todos aí da organização, a gente agradece, né? E o ano que vem tem mais, se Deus quiser. Gostaria agora, né, vou falar aqui, mas final de semana, na semana passada, vereador Carlinhos,
foi solicitado para a secretaria a quadra Vicente Zandonade, né? Desce na rua ali, Justino Mascarello, na Lavrinhas, para poder estar fazendo, né, a poda da grama. Beleza, foram lá atender o pedido. Só que, infelizmente, até hoje eles não voltaram para poder limpar a quadra, a praça lá. Então, assim, é muito triste, Fernando, porque, por um lado, a gente agradece, porque foram lá, né, cortaram a grama, tudo direitinho. Mas o que era 1 hora a mais para estar fazendo a limpeza e realmente deixar o ambiente, né, em condições de utilizar. Então, assim, que o gerente ou o secretário responsável por esses servidores, né, pudessem orientar, né? Se não conseguir fazer tudo no dia, volta no outro dia, coisa de meia hora ou 40 minutos ali, para poder, assim, deixar do jeito que tem que ser, né? Não adiantou nada ir lá cortar a grama e deixar lá do jeito que está. A grama está lá no meio da rua, está em cima das calçadas e a criançada não está nem aí. O negócio deles é brincar e vai fazendo festa com aquilo. Então, assim, ao ponto de chegar uma moradora, né, se sentir incomodada com a situação, ter que ir lá rastelar a grama. Mas, assim, né, são coisas que são poucos, né, é um detalhe, mas que precisa ser acertado. Porque as pessoas, elas estão cobrando a gente 24 horas, é foto, é vídeo, né? O telefone aqui da gente não para, seja lá qualquer for o dia, o horário. Então, assim, que essas pessoas, né, possam ter, assim, um pouquinho mais de comprometimento, né, com o trabalho que ele tem que desempenhar dentro da nossa aí, né, juntamente com o prefeito, né, para estar conseguindo atendendo, né, da maneira com que todos nós, né, a gente também como vereador, né, porque a gente também pede algo dentro da nossa comunidade, mas todos nós munícipes merecemos, né? Então, do mais é isso. Vereador Assis, quero te parabenizar juntamente com o Leonardo, tá, pela explanação. Tem que pensar num projeto, né, igual o vereador Lacraia falou, para o nosso Alto Bananeiras, né? É uma potência turística lá no Alto, todos nós sabemos. Sabemos aí da preocupação do investimento do nosso prefeito, né? Principalmente com as estradas lá para o Alto. Já está agora acontecendo, né, o calçamento na frente da igreja. Então, assim, isso tudo agrega, isso tudo vai valorizar ainda mais, né, aquele lago que a gente tem lá no Alto. Então, pensar num projeto para a gente poder juntos, né, pode contar comigo também. O Leonardo será sempre bem-vindo, tá, Leonardo? Muito interessante e muito grandioso o que você apresentou para a gente aqui hoje. E que a gente possa conseguir também juntos, né, aproveitar esses 2 anos e um pouquinho que a gente tem de mandato para explorar um pouco mais aquilo lá. Então, do mais é isso. A galera do Jiu-Jitsu, um abraço para vocês. As portas aqui estão sempre abertas, tá? A hora que vocês quiserem estar presente também. Do mais é isso, meu agradecimento a todos. Uma boa noite e uma ótima semana. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Fernando, para fazer uso da palavra. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, Leonardo está aqui, membro que está com a gente hoje expondo o seu projeto. Por presente, em nome do Valber, cumprimentar todos da turma do Jiu-Jitsu aí, a dona a Santa, que não abandona a gente, está sempre presente, nossos ouvintes da Rádio FMZ, internautas. Senhor presidente, eu quero dar os parabéns ao Leonardo por esse empenho de trazer um projeto legal para o Castelo, junto com toda a equipe, o pessoal, porque isso mostra que a preocupação com o meio ambiente em primeiro lugar. Estão resgatando o que já não era para ter acontecido com tanta depredação com a cidade, com os rios. Parabéns, sucesso nos seus projetos. E com referência ao Alto Bananeira, a gente sabe que lá é uma potência, o Lacraia. A gente sabe de lá, a gente passa que lá há muitos anos, passava quando não tinha lagoa, quando só tinha pasto, hoje já tem
igreja moderna, bem estruturada, festa do Socol, enfim, Alto Bananeiras tem empresa, tem a empresa dos irmãos Petras, né, que tem lá o azeite de abacate, o óleo, né? Enfim, vários empreendimentos, sem falar na extração de granito, que é bem grande. Mas tudo depende de leis. Nós tivemos há uns 20 dias atrás, lá com o Mário Lousada, do presidente do IEMA, e ele se colocou disponível, já apresentou algumas ideias boas, já falamos com o prefeito, só falta marcar uma agenda para a gente consolidar isso aí. Quem vai pagar a conta a gente não sabe, mas tem que ter um projeto de ampliação dentro da captação de água para depois fazer o restante da dimensão daquilo, se é de 30 metros, se é de 15, se é de 100, e aí vai aparecer empreendedores. Eu creio que as coisas vão acontecendo na hora certa e no momento correto. Atropelar processo é complicado. Então, faltou também no passado empenho nesse sentido, que quando você mostra mais interesse, as coisas acontecem. E, caro colega Assis e Lacraia, eu passei pela Secretaria de Saúde de Venda Nova, só de Venda Nova, 12 anos, e como diretor do hospital também, e atuei em Ubatiba e Conceição. Nós, secretários da época, nunca cruzamos o braço, nem os prefeitos, sempre batemos nessa tecla, precisamos de trazer para mais próximo esse atendimento de hemodiálise. O problema todo era a estrutura, depende de UTI, depende de uma água muito boa, profissionais, uma estrutura bem forte. Hoje nós temos em Venda Nova, graças a Deus, o hospital tem a nossa UTI, mas não é suficiente. Eu tenho certeza que os atuais prefeitos e os atuais secretários continuam nessa busca dessa grande obra para fazer que essa hemodiálise traga mais conforto para os nossos usuários e faça hemodiálise 2, 3 vezes por semana. Lógico, cada dia que passa a gente vai ficar mais próximo de isso acontecer. Mas o Estado tem noção disso. Todos os secretários estaduais que já passaram têm noção. Isso não é tão fácil de trazer. Tem que ter uma estrutura muito arrojada. E eu creio que com essa facilidade de hoje ter equipamentos mais modernos, isso vai acontecer o mais rápido possível. Nós temos sim de não cruzar os braços e cobrar das autoridades competentes, porque quem sofre não é só o paciente, é todo mundo. E o que as prefeituras gasta de dinheiro para transportar seria muito mais viável, provavelmente, trazer para próximo de casa e dar um atendimento digno a essas pessoas. Mas eu creio, Assis, que nós estamos muito longe disso acontecer, não. Porque a cobrança é muito grande e esse trânsito nosso para Vitória hoje está ficando inviável. Nossa BR não a suporta mais esse trânsito violento, né? E demorado. Eu tenho certeza que várias vezes as pessoas chegam atrasadas para fazer o exame e custa muito mais para chegar em casa do que era normal as viagens. De 3 a 4 horas, estamos gastando até 6 horas de viagem. Sem exagero, até 6 horas conforme o município. Então, a gente não pode cruzar os braços e temos que cobrar. Cobrar no sentido de colaborar. Todos nós colaboramos. Desde Câmara, desde diretor de hospital, desde secretário, governador, prefeito. Nós temos que envolver o máximo de pessoas que têm a capacidade de enxergar que isso é uma necessidade urgente. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Passo a presidência para fazer uso da tribuna. Assumo a presidência com a palavra o vereador Alexandre Filete. Mais uma vez, gostaria de desejar a todos uma boa noite.
hoje na pessoa do Valber Catatal. Sejam muito bem-vindos, vocês, toda a sua equipe, né? Sejam cumprimentados por essa Casa de Leis, as portas sempre abertas para vocês. Lembro que num episódio nós tivemos lá no espaço de vocês, e naquele momento foi solicitado, né, um apoio, né, para uma disputa estadual, se eu não me engano. Nós tivemos até na CESPOT, eu e o vereador Dixon, né, e lá tivemos a triste notícia que para aquela empresa específica estaria muito difícil, uma questão que a gente já sabe, questão pública, mas me parece que foi resolvido de outra forma. No momento oportuno a gente pode se interagir para saber desse evento específico, e as portas estão sempre abertas para vocês, caso queira explanar algo desse sentido. Bom? Leonardo, obrigado pela presença na pessoa do nosso colega vereador Assis, né, que fez o convite à vossa pessoa para estar aqui hoje presente, mostrando alguns encaminhamentos, né, que o ser humano pode contribuir com aquilo que foi dado espontaneamente. A natureza nos deu tudo que nós precisamos e às vezes nós não cuidamos bem dela. E nós sabemos disso no nosso município principalmente, né, que deságua no rio que você apresentou, desculpa, posso chamar de você, né, no Rio Castelo, né, e aqui nós temos muitos problemas, né, de esgotamento, essas coisas que ainda não foram totalmente solucionados, que vai impactando toda uma questão ambiental por onde passa. Infelizmente, mas a gente vai trabalhando aos poucos, né, sendo otimista para que possamos juntos, né, resolver essas situações da melhor forma possível. Eu gostaria, foi dito aqui por alguns colegas vereadores, a questão da festa junina. Na minha comunidade lá de Vila da Mata, Providência, que a gente faz parte, gostaria de justificar a minha ausência, né? Eu tive um probleminha com a minha coluna que não anda muito bem e eu não tive como estar presente lá no sábado, né? Estava um pouquinho difícil, mas a gente vai melhorando e hoje, graças a Deus, já tá quase 100% novamente. Foi muito dito aqui, mais uma vez, a questão da hemodiálise no nosso município. Isso não é um assunto de agora, já é corriqueiro, e nós tivemos um abordamento principalmente de uma forma mais maciça no primeiro ano de mandato nosso município de Venda Nova carece por isso, não só o município de Venda Nova, mas também os municípios ao redor sofremos com isso, mas a burocracia é tão grande e às vezes nós enfrentamos, além da burocracia, uma falta de vontade, interesses próprios, né, por trás disso, que a gente muito bem sabe, e acaba engessando totalmente a disponibilidade para quem mais precisa. A gente corre contra o tempo para poder amenizar o sofrimento das pessoas que passam por isso, porque ninguém sabe o sofrimento da pessoa que passa por isso. Nós que não temos esses problemas, a gente não tem a dimensão dessa situação e buscamos solucionar, espero. E nesse sentido eu quero fazer um ofício na Secretaria de Saúde para que informe essa Casa de Leis quantos pacientes fazem hemodiálise no município de Venda Nova hoje, para a gente ter uma noção, né, desse quantitativo de pessoas que fazem uso diariamente, principalmente da situação pública, indo ao encontro, né, de equipamentos que geralmente vá para Vitória, né, que é feito lá. Quero só fazer um comunicado que no dia 12, sexta-feira próxima, estará presente nessa Casa de Leis a Escola Fundação de Olinda Perim, né, com a equipe de alunos na faixa etária de 12 a 13 anos. Quero, com isso, convidar todas as escolas, a população, que essa Casa de Leis é um membro da comunidade. Nós não temos aqui portas fechadas, nós temos portas abertas para explanar aquilo que de melhor a Casa de Leis faz, né, que geralmente é a elaboração de projeto, acompanhamento do executivo, elaboração, votação, como vocês presenciaram hoje. Então, deixo aí o convite, logicamente com agendamento pré-definido, para que a gente não possa causar tumulto também nos agendamentos e no mandamento normal da Câmara Municipal. Deixo aí o convite, principalmente para as escolas, isso é muito importante, né, para os alunos ter essa interação, né, do Legislativo com a população. Gostaria também de fazer um requerimento ao Executivo, pedindo informações de que forma se encontram as acomodações da Pronova, né? Uma desapropriação que o município fez. Lá se encontram vários equipamentos, eu acredito que ainda se encontram lá, galpões, e naquela parte de torrefação, eu não sei se aquilo está sendo usado pela Pronova, por quem está. Então, gostaria de informações, se está sendo usado, por quem, se há acomodado, se não há, qualquer situação jurídica envolvendo aquelas particularidades daqueles imóveis, para que possa informar a esta Casa de Leis.
E gostaria de dizer ainda por último, uma situação para a nossa comunidade. Se preciso for, eu vou ao local, vou fazer um vídeo com as pessoas envolvidas. Eu já solicitei ao prefeito, não tive resposta. Eu sei das dificuldades do executivo, já passamos por lá, vereador Fernando? Nós sabemos que não adianta vir aqui pedir um caminhão de coisa que no outro dia vai estar à disposição. Não é assim. Mas nós estamos vendo aqui, principalmente quem nos acompanha, a galera do jiu-jitsu, as pessoas que estão em casa principalmente, como a gente tenta solucionar uma situação de sofrimento, questão de hemodiálise. Mas nós não podemos esquecer as outras pessoas que fazem parte do nosso município. Comunidade São José tem lá uma família conhecida na pessoa da Eliana. Eliana, me perdoe citar seu nome, mas é preciso, ela tem um esposo cadeirante, já foi passado esses vídeos na rede social, a dificuldade de trânsito da própria ambulância quando precisa pegar ele lá, que tem essas dificuldades, dá essa marcação lá no posto de saúde, coisa ínfima, já que me coloquei à disposição, não tive resposta, se pode ou não pode ir lá fazer, colocar uma placa lá, para deliberar um espaço para um cadeirante, para um deficiente físico. É uma coisa pequena que a gente pode fazer. Eu, como vereador Yuri, vereador Assis, nos colocamos à disposição dos outros colegas, eu tenho certeza que vai no mesmo e vai de encontro com isso. Nós não temos resposta. A gente fica engessado por uma situação que é vergonhosa. A situação da menina lá é um acesso pequeno, já tem lá uma drenagem. Agradeço muito o secretário de Meio Ambiente, eu acho que esteve lá hoje para olhar a situação, que me comprometi em conversação com o proprietário para poder fazer a limpeza daquela vala, para drenar a estrada, porque está em calamidade. Um trecho que, pelo amor de Deus, faz vergonha, é pequeno. Aí o município vai falar assim que não pode fazer. Como que nós vamos trazer hemodiálise para cá, se nós não atendemos nem essas particularidades pequenas? E as outras tantas, que não é só hemodiálise, questão de cadeirante, questões pequenas que nós estamos gritando pela população de Venda Nova e nós não temos resposta, não estamos tendo resposta do executivo. Pelo menos responde, pode, não pode, faz, não faz. Vamos fazer, quando vamos fazer, mas nós não estamos tendo isso. E eu já estou cansado de ficar aqui repetindo essas mesmas coisas. E a população cada vez mais pedindo. E nós somos as paredes da nossa população de Venda Nova, porque nós fomos eleitos 9 vereadores, cada um de uma comunidade diferente. Cada um de uma comunidade diferente. E se a gente continuar desse jeito, vai chegar num ponto de ter que lavar as mãos e ter que tapar os ouvidos para a gente não ouvir mais as reclamações, os pedidos. Então é coisa pequena, que eu acho que não tem dificuldade nenhuma de ter pelo menos um diálogo digno com essa Casa de Leis, para que nós possamos resolver essas situações. É vergonhoso, mas infelizmente, e se preciso for, vou lá fazer um vídeo in loco para mostrar para a população como que está lá uma situação lá. Mas eu espero que não precise fazer isso, só ter uma resposta de quando a gente pode poder atender aquela família especificamente. Tá bom? Do mais, eu acho que é isso. Agradecer a presença de todos e volto para o meu posto para que nós possamos fazer o nosso encerramento. Devolvo a presidência. Obrigado, colega. Gostaria de falar na pessoa do Leonardo novamente, caso queira fazer alguma consideração final. Bom, me coloco novamente à disposição, caso queiram fazer alguma pergunta. Eu não sabia desse lago aí que vocês estão dizendo, que é maravilhoso aí da Alto Bananeira, e nós já temos parcerias com Radical Oficial, e essas parcerias estão abertas para vocês aqui de Venda Nova, para serem apresentados. São caiaques, são veleiros, que já vão estar indo para Castelo, a gente pode dar uma parada aqui. Então, não tem contaminação, não tem problema, tá? E as canoas que nós fizemos lá com o mesmo modelo de 1920, também estão à disposição. Se vocês quiserem, fala que a gente leva lá para essa lagoa de vocês. Ô Leonardo, só uma pergunta, esse investimento todo é iniciativa privada, tem um consórcio público, como é que está sendo? Esse investimento está sendo feito pela própria comunidade de Castelo, com doações. Nós ganhamos um Jeep, que vamos estar fazendo um sorteio. São apenas 200 bilhetes, se vocês puderem também contribuir aí, a gente agradece. Assim que forem vendidos os 200 bilhetes, nós estaremos fazendo um sorteio presencial, para que a gente
confraternize ainda mais. Joia. Obrigado, Leonardo. As portas estão sempre abertas para o instituto de vocês também. Eu não sei se algum colega vereador tem alguma pergunta específica. Caso não queira, eu te convido novamente para poder você fazer. Ao final, a gente vai fazer uma foto de registro e, caso queira, depois você fique à vontade. Vamos fazer o nosso fechamento, agradecendo as pessoas que nos acompanharam em casa, todo aqui, os meninos e meninas, né, do jiu-jitsu. Eu já disse a vocês, precisando desse espaço, estará sempre às ordens de vocês. Todas as pessoas que nos acompanharam no YouTube, Instagram, Rádio FMZ, equipe técnica dessa Casa de Leis e meus colegas vereadores. Desejo a todos uma boa noite e, não havendo mais nada a ser tratado, encerro esta sessão às 20h31. Uma boa noite a todos.